Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta hora. São 9h40, falta 20 minutos para as 10 dessa sexta-feira, dia 8/9 de 2017. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E nós vamos continuar a nossa ministração falando sobre, já falamos sobre o centurião Cornélio, a sua experiência. Pedro pregou para ele, para toda a sua família. Foi uma bênção, uma maravilha de Deus. E agora Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Cornélio, que era um gentil, um estrangeiro. E aquilo lá que aconteceu foi uma novidade. E ouvir os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Gentil, nós, os brasileiros, todos aqueles que não nasceram em Israel, não nasceram de judeus, são gentios. É o tempo dos gentios. Subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com ele. Os da circuncisão, a circuncisão começa a história lá com Abraão. Os da circuncisão, circuncidado, e os incircuncisos. Os judeus não podiam comer e nem beber com os incircuncisos. Por causa disso, Pedro estava sendo criticado por ter comido e bebido na casa de Cornélio. Todo aquele acontecimento ali, houve uma grande repercussão. E aí Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Até então eles não sabiam. Estando eu orando, aí Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento do sentido, uma visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chame tu comum, que Deus purificou. Sucedeu isso por 3 vezes e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava da qual eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. Entramos em casa daquele varão. E contou-nos como viram em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras que te salve tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós
Ao princípio, lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Quer dizer, que não foi só os judeus que Deus deu arrependimento para a vida, mas até nós, os gentios. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Segue-se. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, se converteu ao Senhor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram-lhe Barnabé até Antioquia, a qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava onde, irmã? Em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia, a qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, achando-o, conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantou-se um deles por nome Agabo. E esse Agabo, ele dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Amém, glória a Deus. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que ele com efeito fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome desse Deus maravilhoso. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, ele estendeu a mão sobre a igreja, sobre alguns da igreja, para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele os fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando... Abaixa um pouquinho aí. E quando... Abaixa um pouquinho aí, por favor. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E acenando, abaixa um pouquinho. E acenando eles com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e os de Sidom, mas este, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era como camarista do rei, pediu paz, porque o seu país se abastecia do país do rei.